de volta, pensando em aproveitamento à liderança do campeonato, distanciou-se em pontos, né, de Palmeiras e Cruzeiro, que ainda tem, no caso do Palmeiras, né, jogos a menos a disputar, enfim, momento de recuperação também de alguns jogadores, do Pulgar, um bom momento, né, para o Felipe. Se a gente olhar para esse Flamengo que saiu de uma classificação meio culposa na Libertadores, reclamando um pouco da atuação do time, vem de um jogo que passou um pouco mais de confiança, principalmente nessa disputa de Brasileirão, que tem sido vendida como a prioridade do clube, né? Eles escalaram as prioridades, né? Então, as prioridades do Flamengo tá indo bem, né? Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores. Felipe Luiz, um trabalho sólido, por isso que ele está um ano à frente do Flamengo. Essa é a notícia, né? Depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que o Flamengo tem um técnico durante um ano inteiro. Porque o Flamengo é um clube no Brasil que ele tem muita pressão e o torcedor do Flamengo ele não quer só resultado, ele quer também que o time jogue bem. E o Felipe Luiz consegue tirar isso dos jogadores. Claro que tem um time tecnicamente muito forte, mas é preciso você extrair isso dos seus jogadores. O Flamengo, no primeiro tempo contra o Corinthians, não fez um bom jogo e ele consegue mexer, obviamente tem jogadores no banco que melhoram o seu time e foi isso que aconteceu. E o Flamengo conseguiu uma vitória de virada, conseguiu se manter líder, um trabalho sólido, um treinador novo que já mostra que é muito inteligente, estrategista, um cara que também consegue dar entrevista e consegue passar com clareza aquilo que ele está pensando, consegue ser firme também com jogadores importantes do clube, como foi no ano passado com o Gabigol, o ídolo da torcida, como foi nesse ano com o Pedro, também ídolo da torcida. Ele conseguiu passar com clareza aquilo que ele estava pensando para o jogo com o Pedro, que o jogo que o Pedro tinha que melhorar. E o Pedro melhorou, se tornou peça importante. Logicamente, a gente não pode esquecer da classificação, que também foi um jogo muito difícil contra o Estudiantes, mas que ele tem jogadores, como eu falei, tecnicamente que conseguem resolver. O Rossi resolveu para ele nos pênaltis, mas é um Felipe Luiz que merece esse status que ele está tendo hoje dentro do Flamengo por tudo que ele vem fazendo. São 3 títulos, né, de um treinador que tem um ano só como profissional. Era esse o ponto que eu ia tocar, né? Essa questão do Flamengo ter um técnico durante todo o ano, né? A Camila lembrou que o Jorge Jesus completou o ano, mas ele não foi um treinador de janeiro a dezembro. Isso não acontecia no Flamengo desde 2011. Olha o tempo que o Flamengo... E tudo indica que o Felipe Luiz vai terminar a temporada em dezembro. Ele começou a temporada, entrou no fim do ano passado. A gente tem os números, né? Até para falar dessa primeira temporada do Felipe Luiz como treinador profissional. Eu acho que a gente vale destacar isso porque é impressionante o que o Felipe Luiz faz com um ano de carreira, não é um ano de Flamengo, é um ano de carreira. Claro que ele tem um grande time em mãos, mas outros tiveram e não conseguiram fazer a mesma coisa. 69 jogos, são 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas, 74% de aproveitamento e aí os 3 títulos. A Copa do Brasil no ano passado, né, ele pega o time já na semifinal depois da demissão do Tite e esse ano ele ganha o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil e, além disso, é favorito nas 2 competições que ainda restam, né? É líder do Campeonato Brasileiro com uma boa vantagem e, assim, na minha visão, na semifinal diante do Racing, por mais que o Flamengo faça o jogo da volta na Argentina, o Flamengo é mais time, né, que o adversário da semifinal e na final tem jogo único, enfim, contra a LDU ou Palmeiras. Acho que impressiona, né, Renato? O Felipe sempre foi aquele cara que, quando jogador, e até foi comentarista, o nosso colega durante a última Copa do Mundo aqui no Sport TV, ele sempre mostrou ótimas ideias, um cara com clareza no que fala sobre futebol. Acho que é muito legal a gente ganhar mais uma opção e a gente, quando eu falo a gente, eu falo de futebol brasileiro. Brasil, né? Falando até em expectativa de ter um treinador no cenário europeu, em breve, até um técnico de seleção brasileira, ele que é muito jovem. Acho que todo esse contexto é bastante impressionante do Felipe. Cara, é tudo muito impressionante, né? Na carreira do Felipe como treinador. Um mata-mata de Copa do Brasil, e você vai falar assim, o cara foi campeão, mas assim, estreou na semifinal. Mas se você olhar para o contexto daquelas semifinais, né, tanto o jogo no Maracanã quanto principalmente o jogo em Itaquera, né, contra o Corinthians, em que o Flamengo tem um jogador expulso no primeiro tempo, nos primeiros minutos, e ele consegue armar um time de uma forma que não deixou o Corinthians nem assustar o Flamengo. Então, assim, já foi um primeiro teste muito grande, né? Depois, enfim, eu acho que ao longo do tempo, né, ele tem mostrado tanto as suas características, a sua personalidade. Acho que ele tem algo a seu favor, que é o fato de conhecer muito bem o Flamengo. Né? Isso é uma vantagem para ele, de conhecer muito bem o ambiente do Flamengo, de conhecer muito bem, inclusive, esse ambiente que é muito conturbado,
por toda a pressão de torcida que tem. E o outro benefício dele é que ele é um ídolo da torcida. E isso faz com que a torcida tenha um pouquinho mais, né? Ele tem um pouquinho mais de crédito, vamos dizer assim. Aí, nos pouquíssimos momentos de crise de um Flamengo de 75% de aproveitamento, que teve mais, assim, acho que a primeira fase da Libertadores, eu acho que foi em alguns momentos ali que a torcida ficou chateada com algumas performances. Mas, assim, é tão pouco, né? É tão pouco diante de um cenário. E o cara começa como treinador profissional simplesmente no maior clube do Brasil, né? Do maior clube de maior torcida do Brasil, ou seja, no clube que mais terá pressão em cima dele. Então eu acho que, primeiro, é impressionante a qualidade que ele tem, é impressionante a personalidade que ele tem para imprimir essa qualidade, essas características, o que ele acredita de futebol desde o jogo 1. Né? Ele não ficou copiando, ele trouxe as características e a forma de jogar dele, que ele não abre mão, desde o jogo 1. E para mim é um cara que, assim, eu falei outro dia no Seleção aqui, eu acho que o potencial do Filipe Luís dentro desse Flamengo, de um contexto, obviamente, de um clube mais rico do Brasil, da América Latina, com investimento alto, sendo um treinador de altíssima qualidade e com essa moral com a torcida, porque já tem um pouquinho, né, pelo fato de ser um ídolo, a tendência é ele ficar por 5 anos, 10 anos. E aí a tendência é o Flamengo ter um domínio absoluto. Se a gente pegar todos esses últimos anos do Flamengo que trocou de treinador adoidado, o Flamengo sempre foi campeão de alguma coisa relevante. Sim. Né? Não é que passou e não foi. Não, teve Rogério Ceni campeão brasileiro, teve Dorival ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Acho que teve um ano só que não ganhou nada. O ano do Renato, que não ganhou nada. Tem o 21 que não ganha... 23 ganhou o Carioca, né? Não ganhou o Carioca. Não, 21 ganhou o Carioca, se eu não me engano. 23 eu acho que o Flamengo não ganhou... Não ganhou nada? Não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores, não ganhou o Carioca. Acho que é isso, não ganhou. Fora isso, todos os anos, todos os outros treinadores ganharam alguma coisa. Agora, com uma estabilidade de um treinador dessa qualidade, a tendência é o Flamengo ser ainda mais dominante. Não, e só mais um dado impressionante, né? Se a gente pegar o saldo de gols desse ano de Filipe Luís no Flamengo, dá 83 gols. São 123 gols marcados e 40 só de 25. Sofridos. Não, desse ano completo dele, né? Do ano passado, de setembro, fim de setembro do ano passado, agora setembro de 2025. Só tem uma preocupação, que na verdade é um certo cuidado, Felipe. E a gente viu isso agora recentemente, eu acho que até nessa partida do Flamengo na Libertadores, nessa classificação nos pênaltis, né? Contra o Estudiantes. Aqui, justamente por ser um começo muito vitorioso do Felipe, com números excelentes, a gente se impressiona e, às vezes, idolatra com a mesma capacidade que, rapidamente, o futebol brasileiro moe um treinador. E acho que seja impressionante, que o trabalho do Felipe seja muito bom, que ele se mostre, em vários aspectos, muito competente. Ele é um treinador começando a sua carreira. Então, que naturalmente vai passar por um processo de amadurecimento do trabalho dele. Então, houve críticas, por exemplo, a um Flamengo que talvez não tenha tido aquela fagulha, aquela coisa de Libertadores no jogo contra os Estudiantes, que talvez os argentinos tenham uma experiência maior, parecia um time ali mais entregue ao adversário. Isso são coisas que ele vai amadurecer e que é natural de um cara que tem 1 ano de carreira. São coisas que ele vai passar, é normal. Ele está disputando a primeira Libertadores dele como treinador. Sim. E tem coisas que ele precisa ainda passar até para adquirir experiência. Mas e dentro disso que aconteceu no jogo contra o Estudiantes, eu vou delegar os jogadores novamente. Sim, claro. Porque tem jogadores importantes dentro do time que já viveram esse momento dentro da Libertadores que precisam assumir as responsabilidades dentro do jogo. Tem coisas que o treinador ele passa com clareza aquilo que é o estilo de jogo do Filipe Luís, ele passa com clareza aquilo que ele quer dentro do jogo, mas atitude, competitividade e intensidade, isso são jogadores que precisam mostrar dentro do jogo. E foi isso para mim que aconteceu. O Estudiantes, ele tecnicamente era um time pior do que o Flamengo, sim, mas o que ele ganhou? Ele ganhou em competitividade, ganhou em agressividade, ele sabia que era um jogo de duelo. Então, quando vira um jogo de duelo, você tecnicamente melhor, você precisa igualar. Se você iguala no jogo de duelo, de competir, de bater no adversário, de aguentar também firme o adversário, você tecnicamente vai sobrar. E foi isso que para mim faltou ao Flamengo contra o Estudiantes. Cedeu um gol que para mim é falha do Rossi, mas logo depois ele se redimiu nos pênaltis. Mas são coisas que ele mesmo disse, eu estou passando por coisas novas dentro dessa nova profissão minha.
apesar de estar dentro do campo, é totalmente diferente. Um lado do vestiário, você só se preocupar em jogar e estar dentro do jogo, saber o que vai fazer taticamente. Do outro lado do vestiário, você tem que preocupar com um todo. E é isso que ele está vivendo nesse primeiro ano de treinador do Flamengo. É isso, Flamengo e Cruzeiro, então, às 8h30 da noite da quinta-feira. O ano do Felipe Luiz, os números dele no Flamengo como treinador, né? Só jogos com o time principal. Então, 69 jogos oficiais, com 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas apenas. O aproveitamento é de 74,4%, 123 gols marcados, uma média de 1,78, 40 sofridos, 0,58 de média, 3 títulos. Ele tem a Copa do Brasil, tem a Supercopa do Brasil e também o Campeonato Carioca. E antes, ele ficou um pouquinho de tempo ali no time de base do Flamengo. Estou ao lado do André Kfouri e do André Donk essa noite. Fala, Kfouri, tudo bem? Olá, boa Marcela. Noite. Boa noite para você. Boa noite, Donk. Uma ótima noite a todos. Parabéns ao Felipe Luiz. Assim, aniversário, né? Aniversário de um ano, né? De tempo no Flamengo. É algo raro. É uma data comemorativa que precisa ser lembrada mesmo como tem sido hoje, porque não são todos que alcançam no nosso futebol. Aliás, acho que a maioria não alcança. E embora a gente tenha aqui no país, nas últimas temporadas, trabalhos mais longos como o do Vojvoda no Fortaleza, do Abel Ferreira, que é uma quebra de recordes atrás de quebra de recordes de tempo e de conquista, assim, é um caso de absoluto sucesso, a média continua sendo treinador demitido no primeiro sinal de desempenho ruim do time, culpado por tudo, tratado sem confiança, tratado sem sustentação ao trabalho, como sempre se fez, né? No caso do Felipe Luiz, ele assumiu o Flamengo quando esse projeto de time principal na carreira dele ainda não estava amadurecido. Ele era um treinador de categoria com objetivos, evidentemente. E foi uma situação daquela que acontece na carreira de tanta gente, em tantas áreas de trabalho, né? Que é o que se chama do cavalo passar selado na sua frente. E você, talvez, poder falar, não, ainda não é o meu momento. E é claro que ele não falou isso. Ao contrário, ele subiu em cima do cavalo e está comandando o Flamengo, pelo menos na minha opinião, com ótimas condições, como ele disse, ótimos números e ótimo desempenho também. Até agora, embora nenhum treinador sempre acerte ou sempre erre, o balanço do Felipe Luiz como treinador do Flamengo é um balanço extremamente positivo. Se a gente pegar essa tela que a gente mostrou aí, esse aproveitamento superior a 70%, um time que leva meio gol por jogo, e se a gente pegar isso e oferecer a qualquer técnico no mundo como um mapa do primeiro ano de trabalho, esse técnico vai falar assim, pode colocar meu nome aí. Ah, mas o time não joga tão bem, as pessoas reclamam, não tem problema nenhum. Pode colocar o meu nome aí, que para mim está muito bom. E tem que estar mesmo. Tá aí, então, o Felipe Luiz, ele está esse ano à frente do Flamengo. O Jorge Jesus também ficou mais de um ano à frente do Flamengo. Mas aí teve aquela parada de pandemia também, e aí conta, né? Porque é um tempo também sem jogos, e sabemos que os treinadores, eles vão embora quando eles têm sequências ruins de jogos. No caso, o Jorge Jesus foi ele que pediu para ir embora. Donk, boa noite, bem-vindo a este Sport Center. É um Felipe Luiz que chega, era quase um tapa-buraco, um treinador de categoria de base, mas que conhecia muito bem o vestiário, porque tinha acabado de deixar o time do Flamengo, e entrega tudo isso e muito mais. É uma surpresa para você o que o Felipe Luiz apresentou já nesse Flamengo? Boa noite, Marcela, André, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não deixa de ser uma surpresa, ainda mais, como o André falou, quando você vê um ano para um técnico no futebol brasileiro já é um marco. Ah, mas o Flamengo tem tanto investimento. Olha os treinadores anteriores, eles não conseguiram desde o Jorge Jesus. E a gente está falando que de um Felipe Luiz que sucede simplesmente o técnico de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então você vê todo esse sucesso e que está totalmente estampado ali na tela que a gente mostrou, mas eu até vou além, porque acho que tem questões que chamam a atenção. Você fala, por exemplo, de um Flamengo que tinha dificuldade em encontrar uma forma de jogo na ausência do Pedro. Eu acho que isso muito motivou a saída do Tite. E ele consegue de imediato, tanto que consegue o título da Copa do Brasil. Lida com uma situação, para mim, muito complicada. Tem um fator que dificulta o início da questão do Felipe Luiz, que é
ele está sendo técnico de jogadores com quais ele atuou. Então, isso é uma missão muito complicada. Lidou com a saída de um cara do tamanho do Gabigol na história do Flamengo. Teve a situação envolvendo o Pedro. Então, mais do que o grande futebol apresentado, mais do que os números apresentados, os 3 títulos conquistados e a possibilidade de mais 2 nessa temporada, ele teve um jogo de cintura muito grande para lidar com situações com personagens grandes com os quais ele atuou e de um clube do tamanho do Flamengo. E sem falar em todas o nível de futebol, de coletiva, por exemplo, acho que isso também é um adicional, não é o principal ponto, mas acho que engrandece também o futebol brasileiro. Então, acho que tem vários aspectos que credenciam esse trabalho excepcional. E até para fechar, por mais que ele seja um nome reconhecido no futebol europeu como atleta, foi formado lá, ele teve procura já de um clube europeu, o Fenerbahçe, o que não é comum para técnicos brasileiros. Então mostra como ele está sendo observado também lá fora. Então acho que tudo isso credencia o excelente ano que o Felipe Luiz teve à frente do Flamengo. A trajetória dele não é difícil de ser prevista, digamos assim, porque ele começou pelo auge, né? E tem muita gente em diferentes modalidades esportivas que, às vezes, percebe que não estava pronto com um nível de exigência tão alto. No caso do Felipe, ele foi para a maior exigência possível no futebol sul-americano, praticamente da categoria de base direto para o time principal. Então, quando o trabalho dele no Flamengo chegar ao final, seja porque ele decidiu, seja porque o clube decidiu, na verdade isso não importa. Não importa quando isso vai acontecer, não importa como isso vai acontecer. O que vai ser do futuro do Felipe Luiz? É óbvio. O Felipe Luiz vai ter um trabalho fora do Brasil ou, a depender de quando se der essa troca, a seleção brasileira. E eu não estou me precipitando aqui da mesma maneira em que houve, eu entendo, certa precipitação quando logo depois de assumir o Flamengo já se falava no Felipe Luiz como técnico da seleção após o Dorival. Acho que era um contexto também muito diferente de seleção brasileira, em que não se sabia direito para onde a coisa ia, e o Felipe despontava com o Flamengo jogando bem, e é claro que não fazia sentido ele assumir a seleção naquele momento. Mas eu tenho convicção que ou o Felipe vai ser técnico da seleção brasileira em algum momento, ou ele vai ser convidado para ser técnico da seleção brasileira e talvez ele não possa aceitar, porque ele está preso a um contrato fora do país, como acontece com muitos e muitos técnicos. Então o Felipe, a trajetória de carreira dele aponta para esse tipo de situação depois do Flamengo. Ou a seleção, ou contrato no exterior. E é isso. É claro que um dia ele pode voltar a trabalhar no Brasil. Talvez no próprio Flamengo, talvez num outro contexto de futebol brasileiro, em algum outro clube que reúna as condições para tê-lo. Porque ele vai ser um técnico de patamar diferente. Mas não faz sentido, por exemplo, vamos supor, daqui a 1 ano e meio, 2, ele não estar mais no Flamengo e a gente aqui no Sport Center anunciar a contratação do Felipe Luiz pelo Atlético Mineiro, por exemplo. Isso não faz sentido na trajetória de carreira dele. O que faz é ele ir para um clube no exterior, que muito provavelmente não vai ser um clube de elite, não vai ser um dos 5 maiores, mas vai ser mais uma etapa na direção desse mundo. Porque ele é esse tipo de profissional. Ele foi assim como jogador e ele será assim como treinador. Não acho que seja difícil a gente imaginar como vai ser a carreira do Felipe como técnico, a julgar pelo que a gente já viu. Só futebolisticamente falando, eu sei que houve muitas reservas a ele na gestão de grupo no episódio do Pedro. Tem muita gente que acha que ele não deveria ter falado publicamente da maneira que falou, usado o tom que ele usou. Eu me lembro aqui de aplaudir o Felipe por ter falado a verdade, por ter falado o que pensa. Eu tenho certeza absoluta que ele demorou bastante para decidir tomar aquela posição pública, porque as coisas já não estavam caminhando bem. É arriscado, né? Mas é claro, quando alguém faz uma manifestação como a dele, tão incomum para técnicos, vai haver, né, uma divisão de opiniões a respeito do que aconteceu. Mas, futebolisticamente falando, uma grande reclamação que existia por parte da torcida, nossa também, com os técnicos anteriores do Flamengo, desde o Jorge Jesus, era um momento sem a bola, uma permissividade defensiva. Ele resolveu esse problema. O time dele corre, o time dele marca, toma 0,5 gol por jogo. E o padrão de jogo do Flamengo, quando os jogadores estão inspirados e as coisas acontecem, é um padrão que gera
elogios efusivos e merecidos. Não acontece sempre, não é todo dia. Na Libertadores, por exemplo, nessa temporada, eu acredito que o Flamengo deve ainda um padrão melhor. Espero que aconteça, acho que vai acontecer até o final. Para criticar o trabalho do Filipe Luís no Flamengo, você precisa estabelecer um rigor que, se você aplicar aos demais treinadores no Brasil, brasileiros, estrangeiros, não importa, vai sobrar pouca gente. Ou ninguém, né? Ou talvez não sobe Ou ninguém. ninguém. Ou talvez não sobe ninguém. É isso. Bom, o Filipe Luís, ele falou nessa entrevista mesmo de homenagem que o objetivo dele é ficar muito tempo no Flamengo. O Flamengo quer renovar o contrato. Eles estão conversando já sobre isso há algum tempo. Ficou ali a conversa parada. E agora veremos o que é que vai acontecer, se o Filipe Luís vai mesmo ter essa renovação com o Flamengo. Donk, o Filipe Luís é aquele treinador que já começou na primeira prateleira dos treinadores? Já. Quando você pega um Flamengo na atual realidade em que se encontra, e acho que até o estar na primeira prateleira acho que é um termo adequado, porque você fala que ele é um treinador de primeira prateleira, por mais que o trabalho seja excepcional e a gente só fez elogios, acho que é sempre bom ter a ressalva por ser um início de carreira, embora eu também acredite dentro dessa previsão que o André fez. Acho que é um técnico que vai ser um cara para trilhar uma carreira brilhante dentro do futebol. Só que acho que, como é o primeiro ano como um técnico profissional, é importante ter essa ressalva. Olhando o que ele fez até o momento, ele está no topo do futebol brasileiro, tanto na qualidade do trabalho dele, quanto ao clube em que ele está. E você está falando de um Flamengo que hoje faz um campeonato brasileiro absurdo, até mais cedo eu falei, e assim, esse ano, eu não sei quem vai ser campeão brasileiro, mas eu tenho a certeza que a gente vai ter um dos melhores vice-campeões da história do campeonato brasileiro dos pontos corridos, pelo nível de enfrentamento que você tem, principalmente entre Flamengo e Palmeiras, mas também colocando o Cruzeiro um pouco atrás nessa disputa, e pelo futebol apresentado da equipe dele, e com tudo que ele conseguiu fazer, dentro dessa estabilidade defensiva, o que ele conseguiu tirar dentro de contratações. É verdade que você fala de alto investimento que o Flamengo fez, mas isso, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Acho que você também tem o mérito do treinador de conseguir fazer esses jogadores terem um rendimento como estão tendo, por exemplo, o Saúl logo de cara, o Samuel Lino, o próprio Jorginho. Então acho que isso também passa muito pelo mérito do trabalho do Filipe Luís. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora tem o desafio contra o time do Cruzeiro. Após o Flamengo vencer o Corinthians fora de casa, jogando lá na Neoquímica Arena, o Flamengo terá agora o confronto direto contra o Cruzeiro no Maracanã. Parceiro, não pode vacilar. É um confronto contra um time que está brigando na parte de cima da tabela e diretamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode vacilar em casa. E a tendência, logicamente, é que o Filipe Luís, que está completando agora essa semana 1 ano de Flamengo, ele escale, né, o que tem de melhor, escale força máxima para esse jogo. O Maracanã, né, que estará completamente lotado, tendo em vista a grande procura da torcida rubro-negra para esse jogão que vai acontecer nesta quinta-feira no Maraca. Eita, meus amigos, e depois a gente sabe que tem o Palmeiras aí pela frente também no Maracanã, né? Já vencemos eles lá em São Paulo e agora, né, aguardar também o jogo da volta que vai acontecer no Maraca. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!